Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Você sabe o que são os dons sobrenaturais do Espírito Santo? E é sobre isso que nós vamos falar, sobre os talentos, os dons, as manifestações do Espírito Santo na nossa vida para a bênção do corpo de Cristo, do povo de Deus. Então prepare o seu coração, esse é o nosso segundo vídeo. Ontem nós fizemos uma live, um vídeo sobre os dons sobrenaturais do Espírito, parte 1. E agora vamos continuar a parte 2 falando mais sobre esse assunto tão especial que são os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Então presta atenção no que a palavra de Deus diz no famoso trecho de 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, 4, a Bíblia Sagrada diz: Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Aqui, Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, a um propósito divino. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, é dado o Espírito, a palavra do conhecimento, o Espírito de fé, a outro, mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, as operações de milagres, a outro, as profecias, a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus está falando sobre isso, sobre os dons sobrenaturais do Espírito que são derramados sobre a casa de Deus, a igreja do Senhor, manifestando a graça, o poder, a glória de Deus, a fim de que todos os santos, o povo de Deus, seja edificado, seja abençoado, seja aperfeiçoado, e cada um de nós nos tornemos, pela graça de Deus e no poder do Espírito Santo, mais semelhantes a Jesus. Então nós falamos ontem sobre os 5 ministérios descritos em Efésios 4, que são o ministério apostólico, o ministério de profeta, o ministério evangelístico, o ministério de mestre e o ministério de pastor. E agora nós vamos adentrar aqui nesses dons sobrenaturais descritos aqui em 1 Coríntios 12. Nós vamos continuar falando sobre os dons do Espírito Santo com relação à palavra, o famoso conjunto de dons chamado dons da palavra. Entre eles, a sabedoria, o ensino, o discernimento e a fé. Todos esses 4 dons se referem aos dons da palavra. O dom de sabedoria. Como é que é esse negócio de dom de sabedoria? Ou conselheiro, dom de conselheiro. São pessoas que têm esse dom de sabedoria, eles têm uma capacidade de sintetizar a verdade bíblica e aplicá-la corretamente na vida das pessoas, de tal forma que essas pessoas façam boas escolhas e evitem erros insensatos, que promovem dores terríveis e mazelas na vida das pessoas. Então, esse dom é o dom de conselheiro. Também significa a capacidade de comunicar essas verdades bíblicas a outros de maneira eficaz. Essas pessoas funcionam bem hoje em dia, como geralmente são treinadores, conselheiros, consultores, às vezes no mundo secular. Por quê? Porque tem o dom de sabedoria, o dom de aconselhamento. Um outro dom muito importante dentro da igreja, e aí nós temos os professores de escola bíblica, os professores infantis, os mestres da palavra, o dom de ensino. O dom de ensinar refere-se ao que, gente? A capacidade de transmissão sob a orientação, a direção, a guiança do Espírito Santo, dos principais conceitos e princípios bíblicos de forma prática e suficiente para uma assimilação perfeita da palavra de Deus no coração das pessoas. Pessoas que têm o dom de ensino têm alta capacidade de aprendizado, têm capacidade de pesquisar sobre determinados assuntos,
de comunicar-se, se comunica muito bem e ilustra a verdade de Deus de maneira muito eficaz, fácil, compreensível para as pessoas. O formato do ensino também pode variar de um discipulado até classes formais, né, de escola bíblica, escola para as crianças, estudos bíblicos informais, né, como as células, grandes grupos, né, grandes multidões, como também pequenos grupos. E a pregação, sim, é uma forma de ensino, é o dom de ensino descrito aqui em 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? A diferenciação entre dons de ensino, mestre e sabedoria é que o dom de mestre significa instrutor, conhecedor com profundidade. O dom de sabedoria significa discernimento para a aplicação dessas verdades. E o dom de ensino significa capacidade especial de transmissão dos ensinamentos do Senhor. Outro dom muito importante, gente, é o dom de discernimento. Será que você reconhece os seus dons? Aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida? Lembre-se que nós falamos ontem. O que se requer dos dispenseiros, que são os gestores, os mordomos, nós, é que eles sejam encontrados fiéis pela parte de Deus. Então, Deus derrama dons sobre as pessoas, só que infelizmente muitas pessoas enterram os seus dons, os seus talentos, e não têm dons eficazes funcionando, frutificando na sua vida e muito menos no corpo de Cristo. Outro dom muito importante é o dom de discernimento, de espíritos, gente, ou a capacidade dada por Deus de se reconhecer a identidade de espíritos malignos, né? E muitas vezes também a identidade de pessoas, como personalidade, a condição da pessoa e também dos espíritos malignos que estão por detrás das diferentes manifestações ou atividades malignas. Quem tem o dom de discernimento de espíritos, ele tem a capacidade de perceber, distinguir ou diferenciar as coisas. 1 João 4,1, a Bíblia Sagrada diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4,1. Daí a importância, então, do discernimento de espíritos. Outro dom muito importante é o dom da fé. O dom de fé é uma habilidade dada por Deus de se crer nele para o impossível numa determinada situação. Ele não é tanto a fé geral, né, que todos têm, essa fé geral em crer que Deus há de suprir as nossas necessidades, mas ele vai a um passo além, a um outro patamar, a um novo degrau, onde simplesmente sabemos que uma determinada coisa é a vontade de Deus para nós ou para outros e que ela vai acontecer para a glória de Deus. É difícil, né, diferenciarmos o fruto da fé do dom da fé. Uma coisa é o fruto da fé, outra coisa é o dom da fé. Mas é possível sim, porque quem tem esse dom de fé, ele tem uma fé muito mais extraordinária. Outro dom muito importante é os dons do Espírito Santo, chamado dons de sinais sobrenaturais. Entre eles está o dom de cura, o dom de milagres e o dom de línguas e interpretação de línguas. Como diz o livro de Atos 5, de 12 a 15, a Bíblia Sagrada diz: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. O povo os tinha com grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, cresciam cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos pelas ruas e os punham em leitos e em esteiras, para que, ao menos à sombra do apóstolo Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles e curasse. Atos 5, de 12 a 15. Então nós vemos aqui o dom de cura sobre o apóstolo Pedro. O dom de cura é uma graça de Deus manifestada pela instrumentalidade humana de curar indivíduos de suas doenças, males e enfermidades. Quais são alguns erros comuns relacionados a curas? Alguns afirmam que os dons de caráter mais sobrenatural, tais como curar, né, deixaram de operar no final do primeiro século, que é um erro grotesco. Isso é chamado dentro da teologia de cessacionalismo.
Achar que somente a igreja primitiva tinha esses dons de curar e que hoje em dia não existe mais. É um erro grotesco. Alguns outros grupos radicais ensinam que uma vez que Deus pode curar, os cristãos não deveriam utilizar-se de médicos. O que também é um grande equívoco, erro comum relacionado à cura. E há quem diga que andando pela fé e não pecando, o cristão jamais deveria ficar doente. Também é um erro grotesco. Então nós precisamos entender, amados, para não cair nesses erros mencionados agora, que Deus usa sim os médicos para responder às nossas orações. Está lá em 1 Timóteo 5,23, tem uma referência sobre isso. Nem sempre e nem todos serão curados, né? Como se isso fosse, porque às vezes Deus tem propósitos soberanos com relação às enfermidades, inclusive recolher pessoas, e nós temos que entender que da perspectiva de Deus, a morte física é uma espécie de cura, porque te tira desse mundo caído e te leva a uma dimensão superior, extraordinária, o regaço de Deus, que é o lar celestial. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, fala um pouquinho sobre o propósito de Deus, sim, com algumas situações. O nome de Jesus é o nome de cura, irmãos. Está lá em Atos 4:10. Então, devemos orar em nome de Jesus. E algumas curas são instantâneas, enquanto outras são gradativas, né? Elas vão acontecendo dentro de um período de tempo. É bom lembrar que existem várias origens para as curas. As curas podem ser psicossomáticas, ou seja, decadência de corpo, há uma questão traumática na vida da pessoa, a alma que afeta o soma, que é o corpo, o psico, a alma que afeta o corpo, as doenças psicossomáticas. É possível lembrar também que existem doenças que surgiram para que Deus manifeste a sua glória, para a glória de Deus, conforme nos ensina João 11:4. Existem doenças cuja origem é demoníaca também. Tem lá em Lucas 13:11 uma referência sobre essas três questões que podem gerar enfermidades. Existe um outro dom muito importante, que são os dons de milagres. O que são os dons de milagres? Milagres são as ocorrências espirituais produzidas pelo poder de Deus, que não podem ser produzidas por nenhuma lei física ou humana. São demonstrações do poder de Deus para um mundo cético, que não acredita em Deus. Podem significar muitas coisas, desde cura simples, né, de uma enfermidade, até ressurreição dos mortos, para evangelismo, salvação de almas e manifestação do poder e da glória de Deus. Na verdade, o que está em foco aqui é a manifestação do poder de Deus, desde a palavra, uma simples palavra declarada, até orações poderosas sendo respondidas da parte de Deus. Um exemplo disso é Elias no Monte Carmelo. Outro exemplo disso é Jesus andando sobre as águas. Outro exemplo disso é Pedro e a ressurreição de uma irmã chamada Dorcas, descrito lá em Atos, tá bom? Outro dom muito comum é o dom de línguas e interpretação. Na Bíblia aparecem dois sentidos diferentes. Em Atos 2 tem relação com idiomas conhecidos. Eram línguas estranhas que estavam sendo faladas, mas as pessoas estavam reconhecendo idiomas, estavam reconhecendo a sua língua através da oração de línguas de outras pessoas. Em 1 Coríntios 14, os ouvintes não conheciam a língua que ouviam. Então, é um outro tipo de línguas estranhas, que precisariam então de um intérprete. Daí o dom de línguas e de interpretação de línguas. Quais são os perigos? Existem alguns perigos, né, que o abuso do dom de línguas podem trazer na vida das pessoas e no seio da igreja. O orgulho espiritual é um deles, né, aquelas pessoas que oram em línguas e acham que são melhores do que os outros. É um grande perigo, o orgulho espiritual. Outra coisa que pode acontecer são as divisões dentro da igreja, as confusões, né, entre tradicionais e pentecostais. Outra coisa que pode acontecer é a desproporção no desenvolvimento na vida espiritual, o que é um perigo também. E também pode acontecer a falsificação do dom de línguas, porque Satanás também pode falsificar esse dom. Então temos que ficar atentos com relação a tudo isso, tá bom? Existem outros dons que serão mencionados amanhã. Continue conosco, que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que a graça de Deus venha sobre você
e a partir de amanhã nós vamos continuar a terceira parte desse nosso estudo sobre os dons sobrenaturais do Espírito Santo. Esperamos de alguma maneira contribuir com o seu conhecimento, com a sua maturidade espiritual, que você cresça e floresça no Senhor. Lembre-se daquilo que nós ensinamos. O Espírito Santo derrama os dons conforme lhe apraz, mas também nós podemos ansiar, desejar mais dons, mais talentos, mais capacitações sobrenaturais da parte do Senhor. O que se requer dos despenseiros, diz a Bíblia Sagrada, é que cada um deles sejam encontrados fiéis da parte do Senhor. Então, que você seja encontrado fiel, que Deus te abençoe, que Deus derrame graça e glória, seja fiel ao seu chamado, à sua vocação, à capacitação do Espírito Santo, use de forma devida, de forma correta, os dons e as capacitações de Deus sobre a sua vida. E eu te convido também a assistir a live do dia anterior, de ontem, que está aqui disponível no Facebook e no YouTube, os dons sobrenaturais do Espírito, parte 1. Essa é a parte 2, tá bom, querido? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Um abração, João Paulo Zafanelli, a Ruth Westphal, a Tânia Magali de Bortoli, o Paulo Sérgio, a Cássia Zuim. Que Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor, tá bom? Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração e antes de nós orarmos, deixa eu deixar uma indicação. Não esqueça de entrar no nosso site pastorgiovanni.com. Ali tem os nossos trabalhos, o nosso ministério, aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Hoje também o Pastor Giovanni tem uma célula. Se você quiser participar, entre no site pastorgiovanni.com, tem os nossos canais de comunicação, entre em contato conosco, nosso telefone, mídias sociais, internet, WhatsApp, está tudo lá no site pastorgiovanni.com. E se você também quiser semear, ofertar, entregar dízimos, ofertas, semeadura na vida e na família do Pastor Giovanni, entre lá no site, tem as contas bancárias, um link para cartão, para que você possa fazer isso também, tá bom? Lembre-se, quem semeia com alegria, colherá bênção e prosperidade, graça e glória da parte do Senhor. Invista no reino de Deus e você vai ver coisas tremendas acontecendo na sua vida financeira, familiar, pessoal, profissional. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Amém? Um bom dia para você, que a graça e a paz do Senhor venha sobre a sua vida. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. O Pastor Giovanni vai estar orando por você. Se você tiver qualquer pedido de oração, quer deixar qualquer comentário, da onde você está nos assistindo ou não, descreva, coloca no link de descrição aqui do Facebook ou do YouTube. Nós estaremos orando em consagração diante de Deus pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Um abraço para a irmã Rosane Gozer Becker também, que está assistindo. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre você, o Joãozão também, Zafanelli. Deus te abençoe, querido, te amo muito, você é precioso. Louvado seja o nome do Senhor. Exerça o seu dom, exerça o seu chamado, a sua vocação. Deus quer se manifestar através dos seus filhos. Romanos capítulo 8, a Bíblia diz que a natureza geme na expectativa da revelação dos filhos de Deus, daqueles que são chamados conforme o propósito de Deus. Seja funcional, frutifique nos dons e nas manifestações da glória de Deus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, para que Deus te use poderosamente no corpo de Cristo, que é a igreja, lá fora no mundo que ainda não conhece a Deus, evangelizando pessoas, manifestando a graça, o poder do evangelho através da sua vida, em nome de Jesus. Um abração na Neuza Freitas, na Sônia Dias. Deus os abençoe, amados, que a graça e a paz do Senhor venha sobre vocês. Feche os seus olhos, eu quero orar sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã nós consagramos os nossos irmãos, os filhos de Deus, o corpo de Cristo, o povo de Deus, aqueles que nos assistem através dessa live, através do Facebook, que a tua graça venha sobre eles, a tua unção faça diferença sobre as suas vidas, traga a resposta, o milagre, a bênção, como nós aprendemos hoje, sobre os dons da palavra, os dons sobrenaturais, os dons de milagres, curas, de fé. Ó Deus, derrama dons sobre nós, talentos sobre nós, manifesta, Espírito Santo, os teus dons sobrenaturais no seio da tua igreja, desperta dons, ativa ministérios, derrama a tua glória sobre os teus filhos, que eles compreendam a suprema vocação, o chamado
deles, de cada um deles, das suas vidas, o propósito do Senhor na vida de cada pessoa. Abençoa cada família, casamentos, filhos, negócios, finanças. Ó Deus, cura os enfermos, sara os feridos, manifesta o teu poder, a tua glória, Pai, abrindo portas de trabalho, negócios, trazendo riquezas das mãos dos ímpios, entregando na mão dos teus filhos, manifestando graça, poder e unção. Abençoe os dizimistas, abençoe os ofertantes, abençoe o teu povo, Pai, que tem sido fiel na tua causa, no evangelho, no reino de Deus, na tua casa, na vida de pastores, obreiros e obreiras, missionários. Ó Deus, continua abençoando o teu povo, manifestando graça, unção, poder, glória, majestade. Ó Deus, unção sem limite sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos de todo o coração, Pai, em nome de Jesus. Abençoe os teus filhos, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, amém e amém. Que você tenha um dia abençoado. Beijão do pastor Giovanni. A graça e a paz de Jesus esteja sobre nós. Lembre-se, hoje nós temos a célula com o pastor Giovanni. Entre em contato conosco. O nosso WhatsApp é 999-576623. Se você quiser fazer parte da nossa célula. E também hoje às 8 horas da noite nós teremos célula com o pastor Giovanni. Uma célula abençoada. Estamos fazendo um estudo completo de Colossenses. Tem sido uma bênção. Muitas pessoas têm sido tocadas, abençoadas, edificadas através desse estudo bíblico nas casas. Tá bom? E o nosso ministério é uma igreja em células. Nós trabalhamos nas casas, na vida das pessoas, nas famílias. Se você quiser conhecer o nosso culto também, todo sábado às 19h30, culto da igreja Casa na Rocha. Lá no site pastorgiovanni.com tem o endereço também do nosso trabalho, do nosso culto, os horários, todas as informações lá também, tá bom? Deixe seus comentários, Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo, essa live com outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Um abração à irmã Ruth Westphal, lá da Espanha, que está nos assistindo também, o Marcelo Bronca. Deus abençoe vocês, amados irmãos, a Neuza Freitas também. Seja agraciada, abençoada, a glória e a graça do Senhor venha sobre você, queridos, a bênção do Senhor. Se você não assistiu o início dessa ministração, volte de novo e assista novamente. Deus te abençoe, louvado seja o nome do Senhor. Um abração, um beijo. Deus os abençoe. Amém.